Bem, eu tô com uma barulheira que hoje, se dá para perceber aí vocês, tá uma quebradeira aqui na obra, mas vocês avisam se estiver muito ruim de me ouvir, tá? Qualquer coisa eu peço para os pedreiros darem uma parada lá. Mas, lembrando todos, já de início, colocar lá no chat o nome completo de vocês para registrar a presença. E a Juliana, então, se quiser começar a ler aí a convocação. O Conselho Municipal de Política Cultural, através de seu presidente, convoca os demais conselheiros para a 27ª reunião ordinária, que ocorrerá no dia 13 de abril de 2021, terça-feira, com início às 9 horas, através da plataforma Google Meet. Expediente, primeiro item, comunicações de justificativa aos conselheiros. Eu não recebi nenhuma, você tem do... Eu tenho do secretário de Cultura, né, o Ricardo, que ele teve um compromisso com a senhora prefeita lá no Paço Municipal e realmente não teve como participar, por isso o Otávio, que é o suplente dele, está participando da reunião hoje. Legal, seja muito bem-vindo, Otávio. Primeira vez que participa da reunião. Ele já, inclusive, colocou aqui no chat que o microfone dele está com problemas, então ele vai se comunicar pelo chat quando precisar, mas que ele está ouvindo. Pode seguir, Ju. Segundo item do expediente, aprovação da ata anterior, duas atas, né? Sim, eu enviei a ata, eu tinha esquecido de enviar com antecedência para vocês, como eu sempre faço. Eu acabei enviando agora de manhã, mas não sei se deu tempo de todo mundo ler. Não sei se vocês acham se é bom a gente fazer a leitura aqui junto, ou será que todo mundo conseguiu ler, para a gente fazer a aprovação, todo mundo que participou das reuniões? Vocês acham melhor ler, né? Teve alguém que não leu? Gente, vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo nada, gente. O que será que está acontecendo aqui? Estão me ouvindo agora? Não estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá. Então, acho melhor fazer a leitura da ata, porque teve gente que falou que não teve tempo de ler, né? O Fábio, será que por se tratar de duas atas, a gente não pode dar um tempo maior para o pessoal ler? E se tem algum problema, atrasar muito a publicação da ata? Não, problema não tem. Querem deixar, então, para aprovar na próxima reunião, as duas atas? Aí terá três para aprovar na próxima reunião, né? Mas aí o pessoal já tá com as duas desde já, né? Aí só daqui um mês vai ter a outra para ler. Não sei, uma sugestão. Tá. Tudo bem, então, para todo mundo fazermos assim, deixarmos as atas para aprovação na próxima reunião? Se tiver alguém contra esse encaminhamento, por favor, se manifeste. Beleza, então eu acho que vocês estão me ouvindo com bastante delay, pelo jeito, né? Mas se estiver muito ruim, vocês avisam que eu saio e entro de novo. Então a gente deixa a aprovação para as atas então para a próxima reunião, e desculpem realmente aí pela falha, eu tinha de fato me esquecido, lembrei agora de manhã.
O terceiro item do expediente, ciência de correspondência de documentos recebidos. Eu recebi no e-mail do conselho ontem um e-mail da Luana Marques, que era a representante suplente das instituições, das associações culturais do município. Ela mandou um e-mail pedindo o desligamento do Conselho Municipal de Políticas Culturais, porque ela não tem conseguido acompanhar. E eu tinha conversado já com ela também, ela tinha me colocado o caso, a situação dela. Os horários dela mudaram muito nesse semestre, então ela não está conseguindo participar das reuniões e nem acompanhar muitas discussões que estão tendo. Então ela pediu o desligamento do conselho. Ok? Como era membro suplente, então a gente não vai ter muito problema com relação a isso, até porque faltam 3 reuniões aí para acabar o mandato, né? Só isso que eu recebi. Você recebeu alguma coisa, Ju? Não, nada. Então, e o quarto item do expediente, comunicações gerais. Bom, acho que a principal comunicação que a gente teve, né, que mudou apesar de vocês já foram todos informados, obviamente, que já era até para ter acontecido, mas que mudou da última reunião para essa, foi com relação à prorrogação, à suspensão da conferência, né, que era para ter acontecido nesse último final de semana, e a comissão optou por fazer uma nova suspensão, um novo adiamento, né, dessa vez sem uma data definida, por conta ainda do agravamento da situação da pandemia aqui na cidade e na região. A ideia é que a gente se converse, a comissão, conforme a gente for vendo as mudanças aí, o avanço ou o retrocesso da pandemia, para que a gente possa, no futuro, marcar uma nova data, mas que muito dificilmente será esse semestre. Na verdade, já praticamente está definido que não será esse semestre, será no semestre que vem. Então, aí já também com uma nova composição aqui no Conselho. E, bom, era isso. Então, só avisar então que a data não foi definida por causa disso. A comissão achou que estava muito complicado a gente marcar uma data e ficar depois adiando repetidamente, como já tinha sido adiado uma vez. Então, por isso que optou-se por, a princípio, deixar em aberto e aí, conforme a gente for verificando a possibilidade de retomar a realização da conferência, aí a gente marca uma data. Acho que era isso, né? Alguém mais tem algum informativo? Fábio, mas essa Diga. conferência não ia ser toda remota? Sim, a conferência ia ser toda remota, porém a comissão achou que, por conta da situação de, primeiro, as atividades das escolas suspensas, muitas pessoas, artistas também, que perderam parentes recentemente por conta da Covid, alguns artistas que inclusive tiveram casos de Covid. Então, o que a comissão avaliou é que a situação não está muito propícia para a realização de uma reunião, assim, que as pessoas não estão com muita cabeça para conseguir participar de uma reunião, de uma discussão tão importante, né, tão relevante aí para o futuro das políticas de cultura do município, que isso podia interferir, inclusive alguns já tinham falado que não iriam participar por conta de todas essas situações, muitos por conta da situação financeira também, tem passado bastante dificuldade e também não estão com cabeça para participar de um evento como esse. Então, por isso, optou-se pelo adiamento. Entendi, obrigada.
Alguma dúvida mais? Alguém tem algum informativo para fazer? Bom, então vamos seguir sobre Aldir Blanc. Sobre Aldir Blanc, vocês têm visto que o Ricardo, principalmente, eu também tenho publicado algumas informações lá a respeito da campanha, né, que está tendo de prorrogação da Lei Aldir Blanc. Porém, ainda não tem nenhuma... Essa semana, acho que entra em pauta na Câmara uma proposta de lei, né, que já foi aprovada no Senado e que inclui aí a possibilidade de prorrogação do uso da verba da Lei Aldir Blanc. Como vocês sabem, a gente tem em torno de R$340 mil ainda disponíveis aqui no município, que o governo ainda não pediu a devolução. E a gente está aí, enfim, o Brasil inteiro nessa campanha, alguns deputados bastante empenhados, mas a classe artística como um todo bastante forte, fortalecida aí nessa cobrança pela ampliação do prazo de execução da Lei Aldir Blanc. A gente tem também um movimento, que o Ricardo também publicou lá no grupo, do Estado de São Paulo, pedindo também uma lei nos moldes da Lei Aldir Blanc, uma lei de emergência voltada para os artistas do Estado de São Paulo, né? Também, tanto a Confederação dos Municípios, quanto os fóruns, Conselho Estadual não é muito forte, né? Não funciona muito bem, mas tem o FLIGSP, que é o Fórum do Interior Litoral, está cobrando bastante isso, e aí a gente também está na expectativa para ver se o Estado de São Paulo faz alguma coisa nesse sentido. Gente, um minutinho só. Desculpa, problemas aqui com o meu companheiro. Bom, mas e aí, com relação aqui ao município, a gente está agora começando a fazer as prestações de contas. A gente fez uma reunião da comissão de trabalho e fiscalização da Lei Aldir Blanc, já está fazendo essa distribuição da prestação de contas entre a equipe, tanto a prestação de contas do edital 01, né, dos espaços culturais, que já todos entregaram a prestação de contas relativa ao uso da verba que receberam, quanto a prestação de contas do município para a Secretaria Especial da Cultura, o Ministério do Turismo, que a gente tem aí, apesar de ter sido
prorrogado o prazo de prestação de contas até o final do ano, a gente espera até junho ter realizado toda a prestação de contas, feito tudo aquilo que a gente precisa fazer, até para que você tenha uma prorrogação do uso da verba, não encavale uma coisa na outra, né? Que a gente possa prestar conta dessa primeira fase para depois tocar tranquilamente essa possível segunda fase da Lei Aldir Blanc. Tem mais alguma dúvida a respeito disso? Não, tudo ok? Patrícia, tem alguma dúvida específica? Não. Mais algum comunicado? Beleza. Bem, a gente pode seguir então, Ju. Então, ordem do dia, primeiro item, apresentação de proposta para a criação do Fórum Permanente de Cultura de Valinhos. Atividade número 6 do Plano de Ação. O grupo que estava responsável por essa atividade quer apresentar, explicar o que foi feito, qual é a proposta? Olá, pessoal. O Caetano que elaborou o texto e a gente foi dando dicas, mas eu achei que ficou bem bacana. Inclusive, ontem a gente finalizou. Agora, acho que a gente tem que disponibilizar aí no grupo, né, para todos fazerem a leitura. E seria bacana se o Caetano pudesse falar, ele tem umas ideias bem bacanas. Eu acho que o Caetano não tem microfone. Será que... Então, você quer que eu leia? Se puder, pode ser. Vou ter que imprimir para conseguir ler, senão fica muito ruim aqui para ler no celular. Então, só um minutinho, estou fazendo a impressão aqui. Se quiser ir falando outro, ou Marcos, se o Marcos quiser falar, ele também participou. E o outro moço, o Nadir, não está presente na reunião, né? Como tem bastante coisa, eu também precisaria dar pegar o texto para não pular nada e não sair meio faltando coisa. O Caetano escreveu aqui que acha que pode resumir, porque deu muitas páginas, né? Acho que depois o pessoal pode ler com mais calma também, mas dá uma resumida no que vocês pensaram. Eu acabei de enviar no grupo dos conselheiros. Mas a gente fez aqui, ó. Deu uma, duas. Bom, tá imprimindo ainda, né? Querem que eu leia essa introdução aqui? Só para vocês terem uma ideia? Pode ser, como vocês preferirem. O que faz a diferença em um fórum permanente é a interação dos presentes. A plateia precisa contribuir com ideias inteligentes para que a discussão alcance diferentes níveis. O fórum de discussão precisa dar voz a todos os participantes. Para que isso ocorra de forma organizada, precisa limitar o tempo de fala em 3 ou 5 minutos, e isso pode ser avaliado conforme a relevância de quem fala e do conteúdo. Os conteúdos respectivos devem ser evitados, e para isso é muito importante o papel do mediador. O mediador vai controlar o tempo e entender a importância de estendê-lo quando a figura do interlocutor exige ou quando o assunto do interlocutor assim exigir. Não pode ser regra extrapolar o tempo previamente determinado e assim exceção. É importante ter em mente que
Se uma voz já falou sobre o assunto, a próxima voz não pode remeter a essa mesma fala. Para que o fórum seja uma discussão, para que o fórum seja uma discussão, é preciso que a cada fala chegue informações novas, né? Que em cada fala chegue informações novas. Sejam agregando ou contrariando. O mediador deve impedir a repetição do assunto e conduzir para a progressão da discussão do tema em si. Aí vem atenção ao tema, aos convidados, cultura na pandemia, um olhar emergencial. Então, tem os temas transversais, divulgação como uma forma de auxílio emergencial, conhecer e relevar a cultura de cada canto, cultura sobrevive na pandemia com o seu clique. Bom, resumo. Início com a apresentação inaugural sobre o objetivo do fórum de forma sucinta, apresentação das regras, apresentação dos convidados, início da rodada de discussão, apresentação das falas, anotação pelo grupo de apoio, ressalva do grupo de apoio sobre os assuntos inacabados, conclusão do grupo de apoio sobre anotações e o que ficou definido, e o encerramento. Pelo que eu tinha lido do documento, vocês me corrijam se estiver errado, mas assim, são 2 documentos, na verdade, que o Caetano tinha me mandado e que eu já tinha, inclusive, mandado agora de manhã lá no grupo. É um documento introdutório mesmo do que seria o fórum, daquilo que vocês imaginaram para o fórum, enquanto um espaço aberto para debate, com reuniões bimestrais ou trimestrais, né, que vocês propuseram, em que se convidasse pessoas, ou tanto gestores municipais de outras cidades, quanto pesquisadores, enfim, pessoas ligadas a essa área da cultura, para falarem, e que depois tivesse uma abertura para debate. Tá? E aí, esse documento que você leu, a introdução de Leusa, pelo que eu entendi, é já uma proposta para uma realização de um primeiro fórum no mês de maio, né? A folha inicial, a folha inicial acabou de ser impressa aqui. Então, assim, sugestão de tema principal. Cultura na pandemia, um olhar emergencial. Então, o primeiro fórum de discussão poderia ser realizado ainda em maio, na primeira quinzena, de forma virtual. A cultura enfrenta uma situação atípica e crítica com a situação da pandemia do coronavírus. Tanto os agentes públicos quanto os agentes privados foram surpreendidos com um vírus que isolou o mundo inteiro em casa. Mesmo com a vacina, ainda há risco de contaminação, segundo o Estado. Então, tudo bem certo. No entanto, é certo que a cultura precisa continuar existindo. E esse tema foi escolhido justamente para ouvir as vozes de quem vive de cultura em Valinhos. Não só suas necessidades, mas também suas sugestões. No entanto, é preciso haver agentes públicos, porque os agentes privados não conhecem até onde o poder público pode ir. Isso precisa estar esclarecido a todos, e o fórum é um ambiente ideal para a propagação de uma boa ideia, calcada no equilíbrio e no que é possível fazer. Legal. Eu li os documentos e eu fiquei com algumas dúvidas. Eu acho que a principal delas é que, como vocês pensaram a composição, por exemplo, da diretoria desse fórum, né? Porque se isso seria algo coordenado, o fórum seria algo coordenado pelo conselho, ou se teria uma diretoria própria que irá cuidar da realização dos fóruns, ir atrás de convidados. Olha, eu acredito que se pudesse envolver o conselho, era melhor, porque a gente já está engajado aqui, né? Mas o Marcos e o Caetano poderiam também falar, deixa eu ver o que o Caetano está falando aqui, né?
Então, é uma preparação ainda para a realização do primeiro encontro, né? Na diretoria ainda não pensamos, mas a ideia é formar um grupo de apoio. Marcos, quer falar? Abriu o microfone. Não, então, um dos principais entraves aí esse momento que a gente está passando, né? De fazer meio virtual, alguns vão ter dificuldade de participar, mas a ideia, assim, é para, logo que a vacina já for possível aí começar, uma boa parte está vacinada aí, de começar pelo menos as ideias, né, que já foram passadas, começar a trabalhar nisso daí, pelo menos dar um início, né? Certo. Como a proposta que vocês trouxeram foi a de realização já de um primeiro fórum em maio, no início de maio, daqui a um mês, então a gente teria que sair daqui já com algo esquematizado, né, para a realização desse primeiro. O que eu posso sugerir nesse sentido, eu gosto muito de algo que seja autogerido. Assim. Talvez a gente chamar uma reunião de organização desse fórum e que as próprias pessoas que estejam participando ali definam uma forma de realização, assim, elejam uma diretoria entre eles próprios que estejam participando, enfim, essa parte mais burocrática que eles mesmos se organizem. E depois a gente pense numa forma de institucionalização disso. É uma saída. O Caetano escreveu aqui que é uma proposta, precisa saber se o Conselho aprova e acha viável a realização em maio. O que vocês acham? Eu acho que vai acontecer igual o encontro que você tentou fazer virtual e o pessoal está muito desmotivado nesse momento, entendeu? Então, sei lá, não sei se vai virar já para a gente fazer isso agora em maio, como proposto aqui pelo grupo, né? Eu tinha até colocado na reunião da comissão de organização da conferência, essa questão da desmotivação é algo que eu percebo, lógico, algumas pessoas que eu conversei e que estão, claro, desmotivadas, mas no meu caso eu sinto, com todo o contato que eu tive com os artistas por conta da Lei Aldir Blanc, eu sinto o contrário, que as pessoas estão, eu sinto mais pessoas motivadas em participar dessas discussões agora nesse momento, principalmente por conta da rede de contatos que se formou por conta da Lei Aldir Blanc, do que ao contrário, né? E, não sei, eu acho que seria uma boa oportunidade de se fazer pelo menos um primeiro encontro, um embrião disso, que seja uma tentativa para ver se vai dar certo. Uma reunião mesmo, acho que é chamar as pessoas, falar, ó, a gente vai fazer uma reunião, a ideia é a gente montar o fórum, um fórum permanente de discussão de cultura, com participação aberta e ampla, e a gente vai fazer uma primeira reunião para
entender de cada um o que cada um pensa a respeito do assunto. Eu acho que essa primeira reunião pode ser isso. O Caetano colocou aqui que, caso seja aprovado, podemos fazer uma indicação de 6 membros do conselho, né, e desenvolver em um grupo à parte. Caso contrário, podemos prorrogar e deixar para discutir na próxima reunião do conselho uma data para o primeiro encontro do fórum. Como a proposta do fórum foi enviada também ontem, eu só consegui encaminhar para vocês hoje, ninguém provavelmente leu, né? A gente pode também deixar aí um tempo para todos lerem, e na próxima reunião em maio, então, a gente definir uma data e fazer mais ou menos isso que eu estou sugerindo, se vocês aprovarem, lógico. Aí na próxima reunião a gente fecha uma data, mesmo que seja em maio, mesmo mais para o final do mês, e faz essa reunião aberta e chama as pessoas para se integrarem e discutirem, então, essa formação do fórum mesmo, dentro daquilo que já foi mais ou menos delineado por vocês e que o conselho iria aprovar, então, numa próxima reunião. Legal, Fábio. E a gente poderia usar aquele grupo que você criou para o Léo Aldir Blanc para a gente divulgar esse encontro? Sim, podemos usar o grupo, podemos usar os e-mails que a gente tem acesso agora dos artistas que preencheram o cadastro. Então, a gente tem um acesso maior aos artistas, inclusive, hoje. A gente tem em torno de 210 artistas cadastrados. Podemos seguir assim, então. Para a próxima reunião, então, além bastante leitura para a próxima reunião, hein? Além das atas, essa documentação que foi enviada por esse grupo de trabalho a respeito da criação do fórum, a gente aprova ou não na próxima reunião, e aí aprovando, então, a gente já marca uma data para fazer essa primeira reunião nesse formato, então. É uma reunião, a gente convoca as pessoas para virem discutir o formato do fórum. E aí, como isso vai se dar dali para frente. Essa é a minha sugestão. Alguém não concorda? Quiser dar alguma outra opinião? Caetano perguntou se o fato de acabar o exercício do conselho e a eleição atrapalhem alguma coisa. Eu acredito que não, porque o fórum ele não vai ser, a princípio, eu não estou pensando ele como algo vinculado ao conselho, né? O conselho ele tem uma instância deliberativa, é algo mais para tomar decisões, políticas públicas do município. O fórum é mais para discussão de ideias, né? Eu acho que aquilo que o fórum for discutir pode ser trazido para o conselho aprovar e se tornar uma política pública do município. Mas eu acredito que é até legal, porque acabando aqui a gestão desse conselho, lembrando que fazer, por exemplo, no segunda quinzena de maio, logo na primeira quinzena de junho tem a última reunião do conselho. Eu acho que os conselheiros que não forem reeleitos podem, inclusive, passar ali a participar do fórum. Então, eu acho que dá uma certa continuidade nisso. Pelo menos é assim que eu penso. Porque eu, por exemplo, não vou poder me reeleger no conselho. Então, se acabou a minha gestão no conselho e já tiver um fórum que eu possa participar, eu vou me sentir super à vontade de participar do fórum e levar ideias, propostas. O Caetano colocou, eu não entendo se o fórum precisa de algum decreto ou alguma lei para a instituição. Então, isso a gente pode discutir. O fórum pode ser criado a partir do conselho, né? Então, um fórum do conselho, e aí precisaria de alguma deliberação
do Conselho, criando o fórum, ou pode ser também através de uma lei, né? Eu acho que fica um pouco mais forte juridicamente, se for através de lei. Existem leis já que criam fóruns de cultura na cidade, mas que nunca foi implementado. Então a gente poderia até reaproveitar alguma lei nesse sentido, se bem que nem eu sei que no começo de 2019, acho que foi criada uma lei que criava um fórum de cultura, esporte e turismo, acho que é. Então mistura meio que muita coisa. O ideal seria que fosse algo só de cultura, né? Mas aí a gente pode até sugerir também a criação da lei, né? Então pode ter esses dois caminhos, ou sugerir a criação de uma lei, mas eu acho que isso não impede que o Conselho convoque as reuniões, mesmo que não tenha lei, enquanto não tenha lei, ou a gente pode também, através de uma deliberação do Conselho, criar um fórum e o fórum seja vinculado aí ao Conselho, né? Ok, o Caetano colocou aqui. Então, podemos começar pelo Conselho e, dando certo, a gente cria a lei. Por mim, a gente propõe a criação da lei, né? Eu acho que é o melhor caminho. Se tem alguém contra, então, esse encaminhamento, por favor, se manifeste. Bem, ninguém contrário, então, a gente pode prosseguir. Então, na próxima reunião, todo mundo, se puder ler, trazer ideias, para a gente sair já na próxima reunião, com essa deliberação de como vai se dar a convocação, enfim, como vai ser a primeira reunião, as formas como a gente vai divulgar, coordenar essa reunião, quem vai estar à frente da reunião. Então, a gente define tudo isso na próxima. Isso. Beleza? Então, vamos seguindo. No segundo item da ordem do dia, comunicados sobre os andamentos das demais atividades previstas no plano de ação. Beleza, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o plano de ação. Tá, com relação ao mapeamento da legislação concernente à cultura, o pessoal que faz parte desse grupo aí, como é que tem caminhado? Vocês têm conseguido? Fábio, eu não consegui nem chegar perto do negócio. Infelizmente, as minhas demandas aqui têm sido muito maiores do que eu sou capaz de produzir. Então, eu ainda estou pendente com a minha parte. Tileuza, Adriana? Eu comecei a fazer, mandei no grupo lá, não sei se você viu, mas eu estou bem travada, até pedi ajuda do Caetano, porque eu fico assim, e essa lei? Tá vigente? Tá inativa? Porque eu peguei as leis, né? Então, estou bem, assim, parada, não sei o que fazer. Onde consultar para ver se a lei está vigente, se não está. Mas eu já digitei tudo. Eu ainda, como, se eu não me engano, o prazo é até junho, eu acabei ainda priorizando outras coisas que eu estou fazendo da minha vida, mesmo que a especialização, que eu estou terminando um trabalho, para ir assim que possível já entrar em cima disso, da questão das leis que eu tinha também, que a gente fez uma divisão, né, para começar realmente focar nisso. Certo. Com relação a essa questão da vigência de Leusa, no próprio site da Câmara, tem
um indicativo lá para toda a lei que você pesquisa lá no site da Câmara, está dizendo se ela está vigente ou se ela... Eu não sei exatamente os termos que eles usam, mas se está vigente ou se ela foi revogada ou se ela, enfim, por algum motivo não está vigente, ele indica lá. Agora, tem uma outra questão que está vigente, mas está produzindo efeitos, né? Então, por exemplo, você tinha me mandado lá uma lei que criava um outro conselho, né? Um conselho que já existiu. Só que aquele conselho não se reúne mais, né? O conselho foi, entre aspas, substituído por esse. Consta lá ainda no sistema da Câmara que a lei ainda está vigente. Por quê? Porque a lei não foi revogada. Uma lei só é revogada se uma outra lei expressamente diz que ela foi revogada. Então, o que é normal, o que deveria ter sido feito, era quando criou o seu novo conselho, que é esse conselho aqui, devia estar escrito lá, revoga-se todas as leis que criam outros conselhos de cultura no município, por exemplo. Aí ela seria revogada. Como não aconteceu, então ela continua vigente. Só que ela não está produzindo efeitos. Por quê? Porque o conselho não se reúne, né? Não tem novas nomeações, não tem eleições, nada. Então, apesar de estar lá no site, lá no sistema, que ela consta como vigente. Então, vocês podem verificar isso, vocês vão saber se realmente as coisas estão acontecendo na cidade. Então, por exemplo, esse fórum que eu falei que foi criado, salvo engano, em 2019, a gente sabe que nunca existiu de fato. A lei que cria o fórum, ela está vigente. Só que nunca foi regulamentado, nunca teve reunião de fórum nenhum. Então dá para saber se ele está realmente produzindo efeitos ou não. O que a gente vai ter que trabalhar são com as leis que estão vigentes. Então, se a lei não foi revogada, ela pode ainda ser regulamentada e passar a produzir efeitos. Agora, se ela está revogada, aí não tem mais como, a gente não pode fazer nada para reaproveitar essa lei, vamos dizer assim. Então, eu acho que o que vocês vão ter que identificar é o que está vigente, que não foi revogado, então, né? E, dentro disso, o que é possível que a gente fazer alguma coisa. Então, por exemplo, vai que a gente descobre que tem uma outra lei mais antiga que já cria um fórum, né? Aí a gente não precisa sugerir a criação, uma nova lei que cria um novo fórum. A gente já tem uma lei que cria um fórum, só que nunca foi regulamentado. Então é só a Secretaria da Cultura regulamentar. Fica muito mais fácil, né? Tem muitas leis antigas da área da cultura do município que nunca foram regulamentadas. Porque é isso, né? Na Câmara, os vereadores, eles criam muita lei e muitas vezes sem fazer a ponte com a prefeitura. Então, tem muita lei que é criada que acaba não sendo efetivada. Então, tem muita coisa que é legal, que pode ser aproveitado e que aí a gente pode, agora, fazer essa verificação e ver o que pode, de fato, ser regulamentado e a gente conseguir colocar para funcionar. Acho que essa é a ideia. Não sei se consegui explicar. Legal, eu vou tentar entrar lá no site da Câmara e ver se eu localizo, senão eu peço ajuda para você via WhatsApp aí, tá bom? Tá bom, beleza. Tá, com relação à palestra, como eu disse para vocês lá no grupo também, a gente, a princípio, ia ter a palestra a gente tinha definido que a palestra seria na reunião de hoje, né? Depois, com a realização da conferência, que seria nessa última semana, eu propus que a palestra fosse adiantada para acontecer na abertura da conferência, porque a pessoa que a gente tinha convidado a princípio para fazer a abertura da conferência,
ela não podia nessa data, ela até poderia na data anterior da conferência, mas depois, quando a gente adiou, aí ele já não podia mais. E aí a palestra que seria, então, hoje, a gente tinha adiantado, até porque faria mais sentido, eu acho, fazer essa palestra de forma aberta, para todo mundo que estava ali acompanhando a conferência e tal. No fim, como foi cancelada a conferência, também a palestra foi cancelada. E aí não tinha como remarcar, assim, estava um pouco em cima da hora para voltar a ideia de fazer a palestra hoje. E aí, como a palestra, a princípio, o tema é sobre o plano de cultura, a importância do plano, o processo também, como eles, lá em Bragança Paulista, fizeram todo o processo de criação do plano, da pesquisa que eles fizeram, tudo. Eu acho que faz mais sentido fazer a palestra, então, para o grupo que estará responsável pela criação da proposta do plano. Como a conferência não será realizada mais esse semestre, vai ser realizada, então, do semestre que vem, que já vai ser um novo conselho, né? Uma nova composição do conselho, talvez seja melhor fazer essa palestra já com essa nova composição do conselho. Então, não sei se perde um pouco sentido a gente fazer a palestra desse semestre, ou se vocês acham que a gente deve retomar e fazer essa palestra em alguma das próximas reuniões. O que vocês acham? Eu, na minha opinião, para ser mais abrangente e mais pessoas ter acesso, deixaria para quando for realizado a conferência. O Sérgio Caetano também disse aqui que melhor deixar para a próxima composição do conselho. Alguém contra essa proposta, então, de deixar a palestra, tirar, então, isso como uma atividade dessa... Só me refresca qual que é a proposta da palestra mesmo? Qual que é o intuito público e tudo mais? O que está descrito no plano é propor uma atividade em que um especialista ou pessoa com experiência na implementação de plano municipal de cultura explane sobre o que é, quais os princípios e procedimentos que devem ser seguidos na elaboração do plano, fomentando as atividades de elaboração do plano municipal de cultura de Valinhos. Então, a ideia é deixar para depois por conta do próximo conselho mesmo. Isso, porque assim, como não vai ser mais nós que vamos dar início à elaboração do plano, eu acho que faz mais sentido esperar quando tiver a nova composição, com os novos membros, aí ele realiza a palestra. Entendeu? Mas isso não interferiria, por exemplo, no fórum? Você acha que isso não pode contribuir para o fórum? Pode ser uma ideia trazer ele para falar do fórum também, mas aí eu acho que não nessa primeira reunião do fórum, já que a primeira reunião, a princípio, vai ser para a gente discutir o formato de realização do fórum, né? Acho que talvez pode ter depois um fórum, é uma ideia, um fórum que a gente traga uma discuta a respeito da criação do plano. Que eu fiquei pensando nisso, né? Mesmo que agora, nesse momento, não seja útil para o conselho, ele pode ser útil para outras situações, né? Então, quanto mais a gente adia esse tipo de informação, mais difícil, né, vai ficar para as pessoas terem contato, enfim. Só uma ideia, né? De repente, eu acho que pode ser útil para outras situações também, não só para o conselho.
qual a sua proposta? É manter, então, fazer esse semestre ainda, essa palestra? Eu penso que sim, porque eu, por exemplo, eu não entendo nada dessa parte, né? De repente, pode vir para somar aí no futuro, quando realmente tiver o fórum, ou mesmo no próximo evento, a gente já está mais preparado, com mais informação. Geralmente, quando você tem esse tipo de palestra, vai gerando mais dúvidas para as próximas. Enfim, é uma construção, né? Então, de repente, um primeiro momento, vir para explanar isso pode ajudar para o futuro a gente aprimorar ainda mais as propostas, enfim, né? Aprofundar mesmo. Não sei, é uma visão que eu tenho, assim, com relação a isso. Mesmo porque, quanto mais também a gente vai adiando, né, esse tipo de coisa, pior vai ficando, né? As pessoas vão perdendo os contatos, a gente vai dispersando mais, como você falou, né? O Lei Aldir Blanc acabou de acontecer, a gente já tem contato, de repente as pessoas podem querer participar agora e não querer participar depois. Então, não sei, pode ser aí um motivo para agregar mais, ao invés de só adiar tudo para muito tempo depois, né? O que os demais acham? Ninguém mais quer falar? Tá, mas aí as propostas, a proposta da Elaine, então, é a gente realizar ainda nesse semestre. Tá. Mas aí, quando que seria? Patrícia levantou a mão. Diga, Patrícia. Oi, pessoal. Fábio, sabe o que eu tô entendendo que são dois objetivos diferentes, né? Se a gente colocar a palestra agora, ela seria mais num cunho motivacional para que as pessoas possam ou queiram estar, de repente, no fórum quando ele acontecer. Se nós colocarmos para depois, a gente já vai trabalhar especificamente com as pessoas que se mostraram interessadas no fórum, né? E aí talvez até o discurso seja outro, né? Seria de uma outra forma. As duas coisas são interessantes, né? Precisa só saber qual é o nosso maior objetivo, ou se poderíamos fazer duas vezes, porque se a gente postergar isso lá para o final do semestre que vem, dá tempo até de ter duas palestras mesmo, né? Então, acho que seria interessante só a gente entender qual o objetivo agora, né, da palestra. Não sei se eu estou errada aí, mas me veio que parece que são dois objetivos distintos, né? Olha, na minha opinião, assim, a gente já está... Eu gosto muito da ideia da Elaine, porém, eu acho também é muito complicado ficar postergando isso, uma atividade que já vem sido postergada já algumas vezes, mas a gente está assim, finalizando agora esse mandato. A gente tem mais 2 reuniões depois dessa. Se a gente está pensando em criar o fórum, fazer uma primeira reunião do fórum no mês que vem, e aí a gente já combinou de talvez fazer para o final da quinzena, do segunda quinzena do mês que vem, já vai estar ali bem no encerramento desse mandato. Então, talvez seja uma atividade que a gente possa trazer, por exemplo, numa segunda reunião do fórum, que aí vai ser no início do próximo mandato, vai ser logo já com a nova composição, que é quem vai provavelmente trabalhar aí a criação da proposta do plano. E também não vai deixar tão para frente, não precisa esperar quando for realizada a nova conferência. Mas tipo, já vai estar a gente já vai saber quem são as pessoas que vão estar na nova composição do conselho. E também
adia tanto, né? Porque se for pensar agora em uma data para a gente fazer, seria desvinculado do fórum. Então, teria que ser, talvez, na próxima reunião ou uma outra data. Então, seria uma atividade específica da palestra, né? Convocar a palestra. Caetano colocou, eu acho que se o fórum for aprovado na próxima reunião, o mesmo pode ser realizado na última semana de maio, por exemplo. Então, mas aí vai ter as... Então, mas a primeira reunião do fórum vai ser no final de maio, não vai? Eu também acho que não cabe uma palestra na primeira reunião do fórum. Isso que eu estou sugerindo, então. Na segunda reunião do fórum, que aí no final do maio seria a primeira, né? O que você acha dessa ideia, Elaine? Eu acho que para uma segunda reunião é interessante, foi o que a Patrícia falou, para não deixar para rolar isso só lá no segundo semestre, enfim, né? Não se sabe ainda quando que vai ter, né, o próximo evento, né? Então, pelo menos o fórum vai puxando isso. É uma boa proposta. Tá, eu acho que chega num consenso, talvez, então, assim, a gente já deixar isso como uma proposta para uma segunda reunião do plano, do fórum, uma segunda reunião do fórum. Se alguém tem algo contra esse encaminhamento, por favor, se manifeste. Ok, então, aprovado. Por unanimidade. Bem, o último item aqui, os outros itens do nosso plano de ação. Criação do fórum já foi falado, realização da quarta conferência não será realizado nesse semestre, construção do plano municipal de cultura também não. E aí o último ponto é a eleição da nova composição de representantes da sociedade civil. Se os outros membros me permitem, mas eu vou falar aqui um pouco, discorrer sobre o que a gente tem conversado. A gente, a princípio, definiu uma data para a realização da eleição no dia 29 de maio, né? 29, dia 28 de maio, que é uma sexta-feira. Sexta-feira, que é aniversário da cidade de Valinhos, por coincidência. Não foi por isso que a gente selecionou essa data, mas coincidiu ser o aniversário da cidade de Valinhos. De forma virtual, né? A gente já está quase, está bem encaminhado o regimento, né, da eleição, o regulamento. E a principal dúvida nossa era com relação a como realizar isso de forma virtual. O que a gente já descobriu nesse sentido? Bom, primeiro, tem uma série de empresas que realizam eleições de forma virtual. A gente fez contato com algumas delas. Conseguimos, até agora, um orçamento, e tem duas empresas que ficaram de passar o orçamento também e não mandaram. Duas empresas foi que a gente encontrou na internet, são empresas que atendem outras grandes empresas e que, enfim, são especializadas nisso, em realização de votação online. Esse é o foco de trabalho delas. E que elas fazem, além de elas terem o próprio sistema,
elas fazem todo o acompanhamento da eleição. Então, o que a gente, enquanto organizadores da eleição, precisaria passar para eles é as informações dos candidatos e dos eleitores. Os candidatos, a gente vai ter um prazo para inscrição, prazo de um pouco mais de uma semana, foi o que a gente definiu, no início de maio, e os eleitores serão as pessoas inscritas no cadastro de artistas e trabalhadores da cultura da cidade de Valinhos. E aí a gente, ao contrário do que foi feito na última eleição, por exemplo, que a gente aceitou pessoas que se inscreveram até na hora ali para poder votar, dessa vez, como vai ser a eleição online, a gente vai precisar de todos os dados dos eleitores antes da realização da eleição. A gente vai definir um prazo para que as pessoas se inscrevam no cadastro. Então, pessoas que se inscreveu até tal data pode participar como eleitor. E a gente passa esses dados para essas empresas e eles coordenam toda a eleição. E aí essas empresas, além de terem todo o sistema próprio para isso, trabalharem com isso, elas têm também um registro, toda a documentação que eles geram da eleição tem registro nos órgãos do governo federal de controle de informação, né? Então, é um sistema muito bem fechado, assim, muito profissional mesmo. Só que o custo disso é maior do que eu imaginava, né? O orçamento que a gente tem até o momento é de R$ 3.900. E a gente já tem um indicativo de um outro orçamento, que aí é de uma empresa que ela não é especializada nisso, mas é uma empresa que já prestou trabalho de realização de eleição para o Vale Prévio, né? Então já prestou esse serviço aqui na cidade de Valinhos. Porém, ela não é uma empresa especializada, então ele teria que fazer o desenvolvimento de um sistema específico para essa eleição. Para cada eleição, eles desenvolvem um sistema diferente. Só que aí o orçamento, eles não me passaram o orçamento ainda por escrito, mas eu conversei com um rapaz da empresa pelo telefone e eles falaram que vai ficar algo em torno de R$ 14.000. Muito acima do outro que é especializado, que já tem um sistema preparado. Uma outra solução que a gente encontrou foi... a Caetano colocou 14.000 precisa de licitação, que é o processo mais demorado, realmente. Mas a gente tem orçamento menor, né? Então a gente sabe que precisar de licitação não vai. Se tiver os 3 orçamentos, a gente consegue fazer aí o procedimento de dispensa de licitação, né? Uma outra solução, mas que eu acho que não vai dar tempo de preparar, é um sistema gratuito que existe disponível na internet, chama Helios, que foi desenvolvido por uma universidade, não lembro qual, mas do exterior. E o sistema puro, da forma como está disponível, ele não é possível utilizar porque ele é todo em inglês, porém ele é de código aberto, né? Como assim? Eles disponibilizam a programação do sistema e qualquer pessoa pode baixar o código de programação e fazer as alterações que forem necessárias para adaptar para o seu caso, né? E o Instituto Federal de Santa Catarina fez uma tradução do sistema e disponibilizou também o código. Então, está disponível lá dentro do site do Instituto Federal de Santa Catarina. Você pode baixar e instalar o sistema no seu computador, né? Só que tem que ser o computador Linux. Eu mandei mensagem para o atual secretário de Tecnologia e Inovação e Comunicação, falando sobre isso, falando que a gente vai fazer o processo de eleição e que a gente encontrou esse sistema, que teria que ser instalado em um computador, que poderia ser instalado no servidor da prefeitura, para ser utilizado aí para todos os conselhos e para todas as eleições que forem necessárias.
porém ainda não obtive um retorno dele. Mas possivelmente isso é um processo que demora um pouco, porque eles não vão simplesmente instalar, eles vão ter que analisar o sistema, ver se não tem nenhum problema que vai gerar algum dano no servidor, depois fazer a instalação, estudar como é que funciona todo esse sistema. Então, eu acho que para uma eleição que vai acontecer daqui 1 mês e meio, não é possível utilizar ele. E uma outra, mas, enfim, eu acho que pode ser algo que a gente possa sugerir, enquanto conselho aqui, que a prefeitura faça um estudo a respeito da implementação desse sistema. E a outra solução que eu encontrei, que é um sistema, um sistema de pesquisas online, ele funciona bem parecido com o formulários do Google, mas eles têm algumas coisas a mais, algumas funcionalidades a mais. E ele tem versão gratuita e versões pagas. E ele tem a possibilidade de se fazer eleições garantindo entre aspas, o sigilo do voto, que é algo que o Google Forms não garante. O Google Forms não consegue garantir. Por quê? Porque quando você... É possível fazer de uma forma que a pessoa não precisa registrar o e-mail, não precisa estar logado, não precisa colocar o e-mail, mas isso faz com que a pessoa possa votar quantas vezes quiser. Não tem como controlar isso, né? Então, a pessoa vota quantas vezes quiser. Uma forma de fazer com que a pessoa não vote quantas vezes quiser é ela informar o e-mail dela, né? Só que aí perde o sigilo da votação. A gente vai saber quem votou em quem. Então, o Google Forms não dá. Nessa outra plataforma, que se chama SurveyMonkey, é possível garantir isso. Só que aí tem também um custo. É bem menor do que se for contratar uma empresa, né? O plano mais barato lá, salvo engano, R$105. E aí, só que aí nesse caso, a gente teria que fazer toda o gerenciamento do sistema, da eleição, tudo, colocar lá todos os dados, criar a votação, e tudo isso a gente teria que coordenar, que no caso da contratação da empresa, a empresa cuida de tudo, a gente só manda as informações para eles. Eu acho que essa vai ser, a gente ainda não bateu o martelo, mas eu acho que essa vai ser a solução que a gente vai adotar. Mesmo que tenha um custo pequeno, e que a gente ainda precisa ver de que forma isso vai ser pago, né? Eu até, como eu fiz uma assinatura para fazer testes no sistema, eu talvez até disponibilize minha assinatura para o conselho utilizar para fazer essa eleição. Mas eu gostaria de propor aqui que a gente faça um ofício para a prefeitura, sugerindo, então, o estudo de viabilidade de instalação do sistema Helios, foi aquele sistema que eu falei anteriormente, que é um sistema completamente gratuito, está com o código-fonte do sistema disponibilizado na internet, que isso seja instalado no servidor da prefeitura e que seja depois disponibilizado para os conselhos utilizarem. Então, gostaria de saber de vocês, tudo bem, o conselho fazer um ofício nesse sentido para a prefeitura, se vocês concordam com isso. Sim, e é importante passar pela prefeitura, porque esse registro dessa eleição, essa plataforma aí, se ela é aceita, né, e juridicamente aí, se vai ser validado para não ter problema depois, né? No caso dessa próxima eleição, como eu falei, a gente ainda vai estar esperando os orçamentos para ver se vai ser possível fazer a contratação de uma empresa, mas eu acredito que a gente vai acabar utilizando o sistema lá do SurveyMonkey. E aí, nesse sentido, o controle vai ser todo nosso, não vai passar pela prefeitura.
a gente vai ter que fazer alguma forma, possivelmente, vai ter que ter uma live para a abertura da eleição, né? E uma live no encerramento da eleição, com a participação dos candidatos, para fazer a conferência do sistema, para ver que o sistema está realmente fechado, que ele não vai registrar as informações de quem está votando e de que ele só permite uma eleição por candidato. Eu fiz os meus testes e realmente funcionou. Eu não consegui de nenhum outro jeito realizar outra votação com o mesmo link. Porque o que ele faz é ele envia um link diferente para cada e-mail. Então você cadastra lá quais são as pessoas que vão receber, quais os e-mails que vão receber o link da votação. Ele cria um link diferente para cada e-mail. Então todos os eleitores, cada um vai receber um link diferente. E através desse link só consegue votar uma vez. Então assim que ele garante. E ele não registra nenhuma informação, nem de e-mail, quem foi que recebeu esse e-mail, nem de IP que está sendo utilizado para votação, né, para saber qual computador, onde a pessoa está votando. Então ele não registra nada disso. Não é criptografado. As empresas que têm os sistemas próprios, esses sistemas eles garantem uma criptografia de ponta a ponta. No caso da SurveyMonkey, não é criptografado. Então não sei se hackeando o sistema é possível verificar isso, mas é algo que, enfim, é muito difícil fazer, né? Então, eu acho que não tem problema nesse sentido. A gente vai ter que garantir todas as formas ali com que os candidatos tenham acesso ao sistema ali para fazer essa verificação de que só vai ser possível um voto e garantido o sigilo. Mas aí eu acho que para os próximos, a prefeitura estando por trás também, dando essa garantia, fica muito mais... A gente tem uma garantia muito maior da lisura do processo. É que a gente vai ser o primeiro conselho que vai realizar uma eleição online. Então, a gente está desbravando isso, né? Tá, então, se alguém for contrário ao envio desse ofício para a prefeitura, por favor, se manifeste. Ok, então, aprovado por unanimidade. Caso a comissão opte pela contratação de uma empresa, a gente vai ter que fazer uma reunião extraordinária para aprovar o gasto da verba do conselho para a realização disso. Mas aí isso só se realmente for precisar usar a verba do conselho para a contratação da empresa. Aí eu vou convocar, então, uma reunião extraordinária. Eu aviso vocês com antecedência. Beleza? Bem, acho que era isso, era o último item, né, da reunião. Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Alguma pergunta? Beleza, então. Lembrando, quem entrou um pouquinho depois do início da reunião e ainda não colocou o nome completo no chat, por favor, colocar para ficar registrado a presença. E muito obrigado, então, pela participação de todos. A gente segue em conversa. Se tiver alguma dúvida, precisar entrar em contato pelo WhatsApp, fiquem à vontade. E até a próxima. E desculpem pela barulheira que foi aqui hoje, porque realmente não tinha como pedir para os pedreiros pararem. Obrigado, até mais. Até mais, bom dia a todos.